Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre ceia, a ceia do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que a ceia é uma ordenança de Jesus, não foi algo que a igreja inventou, não foi algo que a igreja criou. Está em 1 Coríntios, no capítulo 11, que é o que nós vamos trabalhar aqui, vamos citar outros textos, mas o capítulo 11 vai ser o nosso foco, no versículo de número 24, que diz assim, ó: E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso. Então é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Tem igrejas que a celebram uma vez por ano, tem outras igrejas que celebram uma vez por mês. Tem casos de pessoas, por exemplo, normalmente os crentes, eles se reúnem na sua congregação e ali eles ceiam. Se na semana seguinte eles forem fazer uma visita em outra congregação e lá também tiver ceia, eles ceiam novamente. Se na outra semana foram visitar uma outra denominação e lá tiver ceia, eles ceiam normalmente. Normalmente essa é a prática, mas tem denominações que só ceiam uma vez por ano. É claro, fazendo alusão à Páscoa, que nós vamos falar disso mais adiante. Mas o que dá a entender pelo texto bíblico é que eles ceiavam realmente com uma certa frequência, na maioria das vezes quando eles se reuniam. Alguns historiadores dizem que até de forma semanal, ou seja, toda semana. Olha só o que diz, por exemplo, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo de número 42. Ó. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, na comunhão, né, no partir do pão e nas orações. Quer dizer que eles não oravam uma vez por ano. O seu momento de comunhão, de reunião, não era uma vez por ano. Então, com toda certeza, o partir do pão não era também uma vez por ano. Então, eles tinham o hábito de estar ali partindo o pão nas vezes que se reuniam. Até porque Jesus falou para eles fazerem isso todas as vezes que se reunissem ali para estar celebrando, fazendo isso em memória dele. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo de número 7, diz assim, ó: No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão. Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu discurso até a meia-noite. Quer dizer que no primeiro dia da semana, ou seja, num domingo, eles se reuniram para partir o pão. E ali Paulo também acabou dando instruções. Então a gente vê que eles se reuniam com uma certa frequência no domingo, até porque o costume de se reunir aos domingos se remete ao fato de Cristo ter ressuscitado no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, e ele ter feito suas aparições posteriormente aos seus discípulos também no domingo. E posteriormente até o dia de Pentecostes também ocorreu no domingo, mas esse não é o tema. Então, nós vemos que a igreja se reunia com uma certa frequência para estar partindo o pão, não uma vez por ano, ok? Mas não há problema nenhum. Se a pessoa quer, se a denominação quer reunir apenas uma vez por ano, não há problema. O importante é se reunir e quando se reunir, faça isso no nome do Senhor. Quem é que pode participar da ceia? Algumas denominações, só quem participa da ceia são pessoas já batizadas. Por exemplo, no catolicismo, quem já participou, já fez primeira comunhão, participou da crisma e tal. Enfim, aí ele pode estar participando no caso ali, da hóstia, né? No momento da missa, está comendo a hóstia. Então, mas a Bíblia realmente não ensina quem é que pode estar participando, só batizados. Na verdade, toda a família cristã, todos aqueles que servem a Cristo devem participar. Ou seja, se a gente for pegar uma alusão à Páscoa, era toda a família que sentava para comer, pai, mãe e seus filhos, né, e demais ali familiares se dessem para comer naquele momento de acordo com a quantidade de alimento. Todos comiam, todos participavam, tá? Mas eu quero deixar bem claro que a Páscoa não tem nada a ver com a ceia. Nós vamos falar disso daqui a pouco, um pouquinho mais. Mas se a gente for pegar essa alusão, todo mundo participava. Então, os seus filhos são cristãos? Devem participar da ceia. Tem que esperar crescer, depois se batizar. Não tem base bíblica para isso. Aí outros vão dizer assim, só depois de batizado, um novo convertido veio para a igreja depois de batizado. A Bíblia também não ensina isso. A pessoa aceitou Jesus, ela está servindo a Cristo, e a ceia é um momento para relembrar a morte dele. E ele falou para fazer isso todas as vezes, até que ele volte, também para estar fazendo uma alusão à sua volta, para estar sempre relembrando que ele prometeu que vai voltar. Então,
Qual é o problema de estar participando da ceia? Eu não concordo, isso já é uma opinião minha, que uma pessoa não cristã vá lá e participe da ceia. É uma coisa que pertence aos cristãos. A gente vai ver isso baseado em alguns textos bíblicos que a igreja se reunia e eles partiam o pão. Então, se a pessoa não pertence à igreja, ao corpo de Cristo, ela não deve participar da ceia. Então, mas sendo cristão, se converteu, está servindo ao Senhor, mas ainda não passou pelo batismo, poderia participar da ceia, não haveria problema nenhum. As nossas crianças estão ali, cresceram, estão conhecendo a fé, estão sendo educadas, devem participar da ceia também. Mas eu estou deixando aqui um posicionamento baseado nas escrituras, aí fica a critério de qualquer um. Enfim, agora, quando é que ela foi inaugurada? Olha só, eu vou pegar o texto de Lucas, mas essas passagens tem também em Mateus, tem também em Marcos, tem também no Evangelho de João. De uma forma, no Evangelho de João mais resumida, mas também tem. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eu vou pegar o texto de Lucas aqui nos Evangelhos e eu vou estar lendo no capítulo de número 22, no versículo 7 e 8. Olha só, quando foi inaugurada a ceia? Diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, ou pães asmos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Então, eu quero deixar bem claro que, em primeiro lugar, eles estavam se reunindo para comemorar a Páscoa, que era anual, uma vez por ano, e de acordo com o calendário, entre 15 de maio e 15 de abril, de acordo com o calendário judaico, ok? Então, o que acontece? Então, eles estavam comemorando a Páscoa, e no momento da Páscoa, ou seja, teve um momento que o Senhor ali inaugurou a ceia. Olha o que diz o versículo de número 19 e 20. Tomando o pão, isso foi durante a Páscoa. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto, olha a ordenança, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, foi nesse momento em que a ceia foi inaugurada, ou seja, o partir do pão foi inaugurado em memória, ou seja, fazer isso, cortar, partir o pão e tomar o suco da uva, o vinho, né? Vamos deixar assim, acho que o vinho fica melhor, tomar o vinho, para que em memória, ou seja, em lembrança daquilo que foi realizado, ok? Dentro dessa forma de lembrança, eu quero fazer aqui uma pequena colocação, que dentro da Bíblia Sagrada nós vamos ver outras festas, como a própria Páscoa, que o Senhor mandava fazer isso várias vezes para que o povo pudesse lembrar. Por exemplo, no caso da Páscoa, eles iam comer ali o cordeiro, e aí os filhos iriam perguntar: por que nós estamos comendo isso? Ervas amargas, né? Pão sem fermento, tudo um negócio meio que sem graça. Imagina, ervas amargas, pão sem fermento, não tinha nada ali muito atrativo, né? Talvez o cordeiro assado, né? Com certeza deveria ser muito bom. Mas enfim, e aí, qual que era a ideia? Quando os filhos comem, por que essa erva amarga? É para lembrar o sofrimento, o pão sem fermento, ou seja, para relembrar todo o processo que o povo de Israel passou no Egito. Da mesma forma, quando o povo saiu, quando o povo atravessou o Rio Jordão, né? O Rio Jordão também foi aberto milagrosamente, e eles entraram ali na Terra Prometida. O Senhor mandou que cada um dos príncipes das 12 tribos, ou seja, 12 homens, eles pegassem uma pedra lá do fundo do Rio Jordão e colocassem no local que ficasse ali, vamos dizer assim, como se fosse um museu. E aí os filhos chegaram: para que essas pedras? O que são essas pedras? É para lembrar que o Senhor abriu o Rio Jordão e os fez atravessar a pé enxuto, ou seja, eles entraram na Terra Prometida. Então era um ato memorial, de lembrança. Da mesma forma, a ceia também é um ato memorial, de lembrança, né, que o Senhor aqui instituiu neste momento. Agora, como que essa ceia ela era realizada? Olha, isso aqui é muito interessante. Nós realizamos as ceias, eu falo nós, aqui eu estou me referindo à igreja na sua grande maioria. Ou seja, não tem um culto específico, uma vez por mês ou uma vez por ano, onde se come um pedaço de pão ou se tome o vinho ou o suco de uva. E aí o que acontece? Mas como que a ceia era comemorada no Novo Testamento, lá na igreja primitiva? Como que a ceia era comemorada? Vamos ver umas bases? Olha só. A base é 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 17. Um momento de confusão, mas que vai dar uma boa clareza para nós aqui sobre como funcionava a ceia. Olha só.
Entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, não na igreja, porque a igreja somos nós, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidas quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, quando um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que têm e os que nada têm? Que lhes direi? Eu vos elogiarei por isso? Certamente que não. Então você consegue imaginar uma ceia onde as pessoas comem fartamente? Normalmente um pedacinho de pão. Você já viu ceia onde as pessoas comem fartamente? Ou ceia que as pessoas bebem, alguns chegam ao ponto até de se embriagar? Se você falar de uma ceia dessa forma, você vai falar, que isso? Não, a ceia não é isso. Está aqui. Era a forma como eles ceavam. Agora deixa eu esclarecer isso um pouquinho melhor. Então a igreja se reunia nas suas festas, que eram chamadas de festas do amor ou festa ágape, nas suas confraternizações, isso de uma forma corriqueira, e a gente vai ver isso como base no livro de Judas, no versículo de número 12, diz assim, ó. Está se referindo aqui a falsos profetas, a líderes heréticos que se reuniam nas festas comuns da igreja. Aqui Judas está fazendo uma crítica sobre isso. Esses são manchas em vossas festas de caridade, olha só, ou festas de amor. Então, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água levadas pelo vento de uma para a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Ou seja, alguns homens se infiltraram nas festas de caridade, festas de amor da igreja. Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 13, também falando-se de falsos líderes que se reuniam dentro das festas da igreja, diz assim, ó: esses recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, ou seja, quando participam de vossas festas. Então é essa situação que está aqui em 1 Coríntios 11, era o hábito eles se reunirem para celebrar, e traziam comida, traziam bebida e eles festejavam. E no momento dessa celebração, no momento dessa festa, eles tinha um momento que eles paravam para partir o pão e tomar o vinho ou o suco da uva, como representação da obra do Senhor. Era o que estava acontecendo aqui em 1 Coríntios 11. Só que acontece, algumas famílias mais abastadas traziam uma porção grande, chegavam e mandavam ver, comiam e deixavam os outros com fome. E Paulo está criticando ele, depois ele explica como que deveria de ser. Quando o texto bíblico diz lá no finalzinho de 1 Coríntios 11, no versículo de número 33, diz assim, ó: portanto, meus irmãos, quando vos se reunirem para comer, esperai uns pelos outros. Então, quando ele está dizendo aqui, esperais uns pelos outros, não é a ideia de você dar num culto, todo mundo pega o pão, fica parado esperando, de repente, o momento em que todos vão comer ao mesmo tempo. Não, ele está se referindo a essa primeira parte, onde as pessoas chegavam e já iam comendo, e outros que vinham depois ficavam com fome. Outros passavam dificuldades e, infelizmente, ficavam sem comer. Então, é isso que ele está dizendo. Aí depois ele continua: se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Ou seja, condenação no sentido de serem rejeitados pela sua prática, não condenação no sentido de juízo eterno. Enfim, então a festa aonde era celebrada a ceia era chamada de festa de amor, festa ágape, e eles se reuniam, se banqueteavam. Eu falo aqui, como disse um irmão amigo meu, Eduardo, de repente se reuniam para comer um risoto com frango frito, e no momento que eles estavam comendo, eles paravam: gente, vamos partir o pão agora, para nós estarmos celebrando a ceia do Senhor. O Senhor Jesus mandou nós fazermos isso todas as vezes em memória dele. Então era dessa forma que ocorria. Então eles paravam na sua festa, cortavam o pão, tomavam ali o seu suco de uva e relembravam: olha, isso é o meu corpo, como Jesus falou, e isso aqui representa o meu sangue, como Jesus Cristo falou. Então era assim que ocorria a ceia naquela época, ok?
O termo ceia do Senhor, rapidamente, a gente costuma ouvir Santa Ceia do Senhor. Você não vai ouvir esse termo santa na prática da festa de comunhão, é onde se celebra o pão. A Bíblia vai se referir apenas como ceia do Senhor ou partir do pão. O partir do pão é mais frequente, né? Nesse caso aqui nós vamos ver aqui, quando vos reunir, não é a ceia do Senhor que vocês estão participando, porque havia ali, infelizmente, esses tipos de distúrbios, né? É uma crítica. Se não houvesse isso, com certeza seria a ceia do Senhor. Era no momento de banquete, e é onde eles celebravam comendo pão e bebendo também o suco de uva. Agora olha só, dentro da teologia católica, estou terminando já, dentro da teologia católica nós temos a doutrina da transubstanciação. O que é a transubstanciação? É a doutrina que ensina que no momento da missa, a missa dentro da teologia católica é um sacramento, ou seja, é uma repetição do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quando está sendo realizada uma missa, Jesus Cristo está literalmente sendo morto novamente, literalmente ele está sofrendo, e as pessoas ali naquele momento, ou seja, na missa, está repetindo o sacrifício de Jesus. Isso é a doutrina da Igreja Católica. Toda vez Cristo é morto em cada missa, enfim, tem todo o processo ali doutrinário e ritualístico. Agora olha só, então dentro da doutrina católica, a transubstanciação ensina que quando a pessoa está comendo a hóstia, ela literalmente está comendo a carne de Jesus, ela se transforma na carne de Jesus. E quando ela bebe o vinho, na verdade só o sacerdote que bebe na Igreja Católica, mas quando bebe o vinho, ele literalmente está transformando em sangue de Jesus, ele transforma. E existe até alguns testemunhos de pessoas que colocou a hóstia, né, e disse que sentiu o gosto de carne, gosto de sangue na hora que estava mastigando, transformou. É claro que não tem base bíblica nada disso. A Bíblia não diz, Jesus não disse, olha, quando você celebrar a ceia, meu corpo vai se transformar novamente. Ele diz, isso é meu corpo. Ele pegou como uma representação, faz isso em memória de mim, é uma representação. Isso é a doutrina da transubstanciação da Igreja Católica. Agora nós temos a doutrina da consubstanciação, que é uma doutrina da Igreja Protestante. Não todas seguem essa doutrina, mas uma parte segue. E a consubstanciação é o quê? Ensina que no elemento da ceia do pão e do vinho, ou suco de uva, literalmente a presença real de Jesus Cristo está naqueles elementos. Então, quando a pessoa ingere o pão, ingere o suco, ela passa a ter uma vida espiritual, ocorre um processo espiritual na vida dela, ou sei lá, algum tipo de renovo. Também não tem base bíblica esse tipo de doutrina. A única que tem base bíblica, que é a memorial, que essa também tem outras igrejas protestantes que seguem essa outra linha, é a que Cristo ensinou e a que o apóstolo Paulo também ensinou. Façam isso em memória de mim. Eu vou ler de novo aqui 1 Coríntios 11, versículos agora 24, ó. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Em memória, então é memorial, em lembrança, que representa o meu corpo. Apenas para vocês lembrarem que eu morri por vocês. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, façam isso corriqueiramente, sempre em memória de mim. Todas as vezes em memória de mim, em lembrança. Então a Bíblia não ensina que o pão se transforma, nem que o vinho se transforma. Também não ensina que a presença real de Jesus está sobre o pão e está sobre o vinho. Ok? Não tem base bíblica essas coisas, apenas memorial. Agora, o último tópico. O que fazer com o pão que sobra no momento da ceia? Algumas igrejas, elas se baseiam em Êxodo no capítulo 12, versículo 10, aonde no momento da Páscoa, eles tinham que comer todo o pão, ou melhor, todo o pão, comer todo o cordeiro ali, eles tinham que se alimentar, e o que sobrar, ele não podia deixar nada, na verdade, para o dia seguinte, tinham que comer tudo, vamos comer, vamos repetir, comer mais uma pratada. Mas se mesmo assim sobrasse, eles tinham que queimar, e isso era a prática lá da Páscoa, instituída no capítulo 12 do livro de Êxodo. Então, baseado nisso, algumas igrejas, depois que ora, olha só, depois que ora, muitas igrejas têm o pão como se se tornasse sagrado, e o vinho também se tornasse sagrado. Então, quando termina a ceia e o que sobra, eles pegam e fazem o quê? Muitos enterram o pão.
Outros diluem isso em água corrente, né? E vai para onde? Vai pro esgoto. Engraçado, né? Virou sagrado, aí depois dilui aquilo o pão e o suco de uva, joga em água corrente e vai para onde? Vai pro esgoto, enterra, né? Deixa lá os micróbios, né? As larvinhas que vão comer ou vai deteriorar, enfim. Isso é muito incoerente, porque não tem base bíblica. Não tem. Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam que a ceia não é a Páscoa. Olha, o cristianismo não comemora a Páscoa. Parece loucura dizer isso, né? O cristianismo não comemora a Páscoa. Porém, é na Páscoa que ocorreu um dos atos mais importantes para a vida do cristianismo, que é o quê? Foi nessa data em que Cristo foi morto e também posteriormente ressuscitou. Então é claro que a Páscoa é importantíssima para os cristãos. Porém, os cristãos não comemoram a Páscoa nos modos judaicos. Ele pode até relembrar, olha, hoje é a data da Páscoa, foi a data que Cristo morreu. E é claro que dentro da nossa cultura brasileira nem sequer fala de crucificação. Se fala de um coelhinho que não tem nada a ver com o Evangelho. Na verdade, isso é uma deturpação para poder tirar o foco verdadeiro, que foi a morte de Jesus Cristo nessa data. Enfim, aí, olha só. Então algumas igrejas enterram, outras igrejas diluem em água. Então já que querem pegar o texto de Êxodo 12, diz lá que tinha que comer tudo. Então passa mais uma rodada do pão. Então pronto, então já que quer pegar, simplesmente como. Terminou de comer, vocês vão achar um absurdo que eu vou dizer aqui. Terminou, sobrou pão, distribui para as crianças, dá para o pessoal. Como eu disse, na verdade as crianças deveriam de participar da ceia, mas muitas igrejas não participam. Come de novo, sobrou, se alguém ficou, pega um café com leite, vai lá, pega aquele pão que sobrou e come. O pão não fica sagrado, o vinho não fica sagrado. A gente ora agradecendo a Deus por estar participando do pão ali, ou seja, do partir do pão, estar participando ali do suco de uva, a representação de Cristo. A gente não ora pelo pão, não ora pelo vinho, a gente ora como uma oração de ação de graça. Senhor, obrigado pelo alimento. Então essa ideia de que o pão ficou sagrado, o suco ficou sagrado, infelizmente não tem coerência, não tem base bíblica, ok? Que Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado. Eu espero que esse vídeo possa esclarecer um pouquinho aqui sobre o que é a ceia do Senhor, sempre de uma forma abreviada, mas eu espero que possa lhe ajudar. No nome de Jesus, Deus abençoe. Não deixe de se inscrever no canal. Também, se você concorda aí com a gente, divulgue esse vídeo, compartilhe através das suas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo estudo no nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau e em té.